A paz, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, especial leitura completa da Bíblia. Paz, queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, meus amados. Hoje, Senhor Jesus, mais uma vez nós entramos na sua presença e te agradecemos, meu Pai. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus, Pai. O Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, que nos escolheu dentre tantos capazes e entendidos, escolheu a nós pequenos, fracos, Pai amado, para nos dar um nome, para nos levantar, para nos dar vestes de santidade e louvor, Pai querido, para ministrar na sua presença, Pai amado. Quem somos nós, meu Deus, para sermos chamados seus filhos, Pai? Para dizer que falamos contigo, Pai, para termos a atenção do Criador, o Elohim, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Pai. Perdoa-me, Senhor, dos meus pecados, Pai. Perdoa os teus filhos, Pai. Santifica-nos, Pai, por teu sangue, Jesus. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a caminhar contigo no temor, no tremor da sua palavra, a oferecer a Ti não apenas palavras bonitas, adoração de lábios, mas que nós venhamos oferecer toda a gratidão do nosso coração, toda a nossa fé. Em nome de Jesus, abençoa teus filhos, Pai. Abençoa a casa, a família, os caminhos, Pai. Abençoa a saúde, Senhor. Abençoa o ministério, Pai. Abençoa, meu Pai, a tua igreja, o ministério Alicerce, Pai. E cada igreja que chama pelo seu nome, Pai, no Brasil e no mundo, Pai. Abençoa aqueles que estão orando conosco, Pai. Aqueles que estão agora, Pai amado, até mesmo em outro continente, Pai, orando a Ti, Senhor. Revela-te a teus filhos, Pai. Fala, meu Pai. Batiza no Espírito Santo, Pai. Derrama a tua unção, o teu poder, Pai, sobre a tua igreja, Pai. Para que venha se levantar uma igreja forte, com entendimento, uma igreja que te conhece e te glorifica, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, com a autoridade que o Senhor me deu, sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Toma posse da tua bênção, toma posse do teu milagre. Em nome de Jesus, pega lá o copo com água. Vamos apresentar o nosso Deus. Pega o copo com água, queridos. Meu Deus querido, nós apresentamos a Ti essa água mais uma vez e pedimos que o Senhor venha consagrá-la, Pai. E quem beber dessa água seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, no nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados. Deus abençoe a todos, então, em nome de Jesus. Quero lembrar que nós estamos transmitindo pelo YouTube e também pelo Facebook, queridos, tá? Então, peço aos irmãos que compartilhem, que curtam, que comentem, tá? Eu não vou responder os comentários hoje. Esse programa é um programa gravado, queridos, tá? Eu tenho que fazer uma viagem. Então, eu vou gravar, esse programa está sendo gravado. Então, depois eu vou ver com carinho, tá, os comentários. E, se possível, eu comento depois, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pode comentar, queridos, tá? Conforme a palavra for ministrando, vai comentando, colocando no... Deus tem colocado no seu coração ali, tá? Fique à vontade, meus amados, em nome de Jesus. Então, não vou chamar os irmãos, porque eu não estou vendo, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Exemplos da história de Israel. Vamos começar, então. Pode ler, filhinho. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha que interessante isso aqui, querido, né? Então, nós estávamos comentando ontem, né? A respeito do casamento, né? A respeito da parte de dízimos e obrigações com Deus, ofertas, né? O apóstolo defendendo, né, a autoridade dele. Ele tem direito, mesmo que ele não casou, ele tinha direito de casar. Mesmo que ele não pedia nada, ele tinha direito de pedir, mas ele não pedia nada. Ele não queria pedir naquele caso, como ele também não queria casar, né? Então, a mesma história, queridos, tá? A mesma coisa, né? Olha aqui, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Todos eles tiveram a mesma direção, queridos. Todos foram batizados.
na nuvem, estavam debaixo da nuvem, e também passaram pelo Mar Vermelho. Então foram batizados nas águas com respeito a Moisés. Todos eles comeram um só manjar espiritual. Ele está fazendo uma comparação comigo com vocês, queridos, tá? Todos nós estamos sendo direcionados por Cristo, né? A palavra que você está lendo agora também é lida na igreja, não só no Ministério Alicerce, mas em todas as igrejas, porque a base da igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, queridos, tá? Então todos comeram um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra, o que era? Cristo, como é hoje. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Na igreja hoje não é diferente. Grande parte da igreja Deus não se agrada. Por quê? E essa razão fez com que eles ficassem prostrados no deserto. Eles não entraram na bênção, porque Deus não se agradou deles. Estas coisas, meus irmãos, elas se tornaram exemplos para mim e para você hoje, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Amém, queridos? Dá ouvido à palavra de Deus, se renda, não justifique erros, não tenta negociar com a palavra de Deus. Olha, está escrito isso, mas eu não concordo. Por quê? Porque você não vai agradar a Deus dessa maneira, queridos. É forte isso, meus amados. Isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa fé, para o nosso entendimento. Amém, queridos? Versículo 7, pode ler. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Presta atenção nisso. Não vos façais, pois, idólatras, idolatria, como algum deles. Porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber. Comer é pecado? Beber é pecado? Ele levantou-se para se divertir. Deus, ele não gosta que as pessoas se divirtam? Não, queridos. Deus vê como idolatria eles ignorarem a Deus. Porque tudo que é mais importante que Deus é um Deus na sua vida. O que ocupa teu pensamento? O que mais ocupa seu pensamento? Eu amo a Deus, mas eu tenho um sonho de ter um carro, eu tenho um sonho de ter a casa na praia, eu tenho um sonho de fazer a viagem. Meu sonho é ser promovido no trabalho, quer dizer, aquilo ocupa a tua mente. Hoje tem pessoas que mais ocupa a mente delas é o celular, é a rede social, ou qualquer outra coisa do tipo. Imagina, queridos, isso passou a ser um Deus, porque é mais importante na vida dessa pessoa do que o próprio Deus. É isso que Deus está falando. Quando ele fala, se o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para se divertir. Isso aqui não é pecado. O pecado é eles fazerem o quê? Esquecerem a Deus. Não dá a honra devida a Deus. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não prática de imoralidade. Alguns deles fizeram e num só dia caíram 23.000. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Forte isso aqui, né, queridos? Eles botavam o Senhor à prova. Estamos cansados desse maná. Viu é mal, ruim. O pão que caía do céu, né? Aí Deus mandou codornizes para eles. Eles comiam como cru, comiam de qualquer jeito, saía pelos narizes, queridos. Botando o Senhor à prova. Aí murmurar, qualquer probleminha que ele tinha, Deus nos trouxe aqui para nos matar nesse deserto. Não murmure, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Versículo 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Por que então está escrito o Antigo Testamento a respeito dessa situação? Para nossa advertência, que está. É precisamente para que nós estamos comentando agora, né? De cada momento, né? Nossa, então uma propaganda aqui. Versículo 2. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Presta atenção então. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia, queridos, tá? Não diga que a tentação não foi humana, não é maior do que você, mas Deus é fiel. Deus não vai permitir que você seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que você possa suportar. Eu tô caindo, a carne é fraca. Não entra nessa conversa, queridos, tá? Porque está escrito aqui, Deus te dá o que você precisa, o livramento que você precisa. Faça a escolha certa.
O cristão deve fugir da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O único sangue, né? O sangue que circula dentro de nós é o sangue de Cristo que nós tomamos na ceia. E o pão que nós comemos é o pão do corpo de Cristo. Nós somos um só corpo, queridos, o corpo de Cristo. 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Só um pouquinho, querido. Então, as pessoas que são de Deus, querido, né? Forte isso, né? Quando você sacrifica, presta atenção nisso, né, meus irmãos católicos? Presta atenção nisso, queridos. Considerar Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. O que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Não. Porque o próprio ídolo tem algum valor? A resposta é não. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam não é a ídolos, porque eles não são nada. Quando eles fazem isso, eles fazem a quem? Ah, vamos comer o São não sei o quê, vamos comer a padroeira não sei o quê. Está sacrificando aos ídolos, se os ídolos não são nada. Palavra de Deus, meu irmão católico, essa palavra está escrita na tua Bíblia católica. Abre ali e leia comigo. Não é palavra minha, não fique ofendido, né? Em nome de Jesus. Está escrito, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam e não a Deus. E meus irmãos, eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Eu não quero que vocês façam isso. Que o demônio, ele quer que você faça isso. Não é uma coisa inocente. Não, é o fulano, é normal, não tem problema. Agora você viu quanto problema tem, quão grave isso é. Versículo 21. Pode. Mas a gente leu agora há pouco, ontem, na verdade, que os demônios não, os ídolos não são nada. Então, tipo, as pessoas, a gente não tem, como se diz? A gente não pode comer por causa que os irmãos fracos podem se coisar, mas não é por causa dos ídolos. Se escandalizar, mas não é por causa dos ídolos. Aí fala que não pode se tornar associado. Isso, não. O que acontece? Ele está falando assim que a gente sabe que o ídolo não é nada em si. A comida, ela é feita por Deus. Ela é recebida com ação de graça, tudo é... Vocês entenderam a pergunta da Nicole, queridos, né? Então, a comida recebida com ação de graça, tudo é aceitável. Está falando a respeito da comida. Agora, quando as pessoas sacrificam, né? Elas estão sacrificando a um ídolo. Só que eu e vocês, nós sabemos que o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. Mas quando eles fazem... Mas não é para nada, então, pastor? Não. Quem incita eles a fazer é demônios. Então, quando eles fazem isso, é demônio. É o, o diabo, o demônio, que incita as pessoas a fazer isso a ídolos, achando que isso é bom, né? Então, agora ele está dando mais entendimento para nós, irmãos. Aquele assunto dele antes era a respeito da comida. A comida não é nada, mas o sacrifício é diferente. Entende? É o sacrifício. Ah, nós vamos fazer essa comida em sacrifício. Nós vamos subir a escadaria em sacrifício a fulano de tal. É muito conhecido. Acho que você não sabe. Tem pessoas que sobem escadarias para o padroeira, né? Então, aí quando eles estão fazendo esse sacrifício, eles estão fazendo o sacrifício não ao ídolo, que o ídolo não é nada, não existe. Mas o apóstolo, Deus está ministrando aqui, que é feito a demônios. Aí ele diz assim, filhos, não sacrificam, né? Não façam isso, por quê? Porque eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Então, tem dois motivos. A questão da comida... Vou dar um exemplo bem... Não vou ter conseguido dar esse exemplo agora. É que a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala aqui, queridos. Então, tá. Então, entendeu? Mais ou menos, não? Entendeu bem? Então, a questão do alimento, aquele assunto era alimento. Por isso que ele fala, não é nada, né, em si. Mas a gente não come para não bombardear a mente do mais fraco. Mas agora não. Agora está falando de sacrifício e o entendimento do sacrifício. Não é para o ídolo, porque o ídolo não é nada, mas é demônio que faz, né? Aí ele diz, para que você não seja participante da mesa de demônios, se você tem esse entendimento. Ou provocaremos zelos no Senhor,
Acaso somos mais fortes do que ele? Vamos tentar Deus, queridos? Será que nós podemos resistir a ele? Somos mais fortes que ele? Melhor não, né? Os limites da liberdade cristã, olha só, tem limites. Versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Então aqui vai respondendo o que a gente está falando agora, né? A respeito de comida, tudo me é lícito, nem todas as coisas convêm. Nós lemos aqui ontem, né? Antes de ontem. Todas as coisas me são lícitas. Ele fala assim, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas aqueles aqui, ó, nem todas edificam. Tudo é lícito, querido, mas nem todas edificam. Né? Aí ele diz assim, ó, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim dos outros. Lembra de não bombardear a mente do mais fraco. Comei de tudo que vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Versículo 27. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Entenderam, queridos? Ó, então, se alguma pessoa convidar você e você quiser ir comer com ele, vai, não se pergunte por nada, né, por motivo de consciência, porque você sabe que ídolo não é nada. Porém, se alguém disser para você, fulano, isso é coisa sacrificada a ídolo. Aí você faz o quê? Então eu não quero. Não por causa daquele que vos advertiu, mas por causa da consciência. Amém? Queridos? Não adianta, então você vai escandalizar, então eu prefiro não comer, né? Consciência, eu digo, não propriamente a tua, mas a do outro, para não bombardear a mente do outro. Pois por que há de ser julgado a minha liberdade pela consciência alheia? Por que eu vou ter que ser julgado, queridos, por estar bombardeando os outros? Não vale a pena. Porque uma pessoa está pensando, deixando de pensar, se ela acha que eu escandalizei ou não escandalizei, por que eu vou estar nessa balança? Não vale a pena. Então, melhor é sacrificado a ídolo? Então tá bom, obrigado, eu não quero. Versículo 30. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para glorificar a Deus. É lindo isso aqui, querido. Qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. Quer comer, glorifica a Deus. Vai beber, faça para a glória de Deus. Ou qualquer outra coisa, né? A respeito não é comida ou outra coisa, faça para a glória de Deus. 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11. Pode ler. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O véu e o seu uso na igreja de Corinto. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Essa é a hierarquia, tá, queridos? Não, é assim, tá? Eu quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, né? Da esposa em si, né? E Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Aqui tem algo que ele fala a respeito da igreja e o porquê, queridos, tá? E ele diz aqui que é... Cadê? Retendes as tradições assim como eu vou-la entreguei. Então, nessa parte, existe essa tradição das mulheres ter que usar o véu, queridos, né? Na que eles vivem ali, na tradição local deles, queridos, tá? Então, é uma questão de tradição, e está escrito aqui, eu estou lendo com vocês, retendes as tradições assim como eu vou-la entreguei. Então, de fato, a mulher não podia tirar ali, porque era a tradição deles ali, queridos. Hoje, pastor, é errado a mulher orar sem véu, queridos? Aí vai uma questão de interpretação, meus amados, né? A gente entende hoje, só que ele diz ali a respeito do cabelo, né? Que o cabelo da mulher lhe é dado como véu.
E não, a gente não tem costume de usar véu, né, aqui no Ocidente, querido, né? Então é complicado, vai ficar uma coisa mais para interpretação, né? Mas na nossa igreja não existe essa cobrança, tá? Essa aqui não é cobrança por causa de tradição, tá? Versículo 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do marido, do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Forte isso, né, querido? Isso aqui é um entendimento forte, querido, tá? E se as mulheres entenderem isso aqui, os maridos entenderem quem eles são, quem são as mulheres, não está inferiorizando ninguém, está mostrando a ordem da criação e o propósito de cada um, querido, tá? Hoje você vê que o feminismo, ele tenta fazer com que a mulher passe por cima do homem. É satânico, isso é satânico, tá, queridos? E aqui bem claro, queridos, né? Ó, a mulher não usa véu nesse... Ah, não, perdão, aqui, ó. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pastor, isso é machismo. Não, está escrito ali, queridos. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher foi feita do homem, da costela de Adão, né? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher. Foi criado para Deus, mas a mulher foi criada por causa do homem. Versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Não é inferiorizando a mulher, nenhum é independente, todo um é dependente do outro, né? No Senhor. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, queridos, nessa questão é uma questão mesmo de interpretação de cada um, né? Ele diz ali sobre o véu, a mulher, ó, para ela é glória, né? Não vos ensina que a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, queridos, né? Mas a gente entende que muitos profetas tinham cabelo comprido, queridos, né? Mas ele diz ali no geral, né? Uma questão de tradição, então não era normal. Então o normal era ter o cabelo curto. E que tratando-se da mulher ter o cabelo comprido, para ela é uma glória, pois o cabelo lhe foi lhe dado em lugar de mantilha, né? Ou manta. Então o cabelo foi dado dessa maneira. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então aqui, queridos, não é uma questão de interpretação, né? Que nem eu passei para vocês a minha opinião sobre isso. Pastor, eu concordo. Amém, queridos. Pastor, eu acho que não é assim, ele está dizendo outra coisa. Amém também, queridos, tá? Mais uma vez, eu quero lembrar vocês que eu também não sou dono do saber, tá? Gente, na igreja, a gente não pede que as mulheres usem véu, né? Existe igreja hoje do véu, fazem outras coisas que são heresias, mas o véu eles querem colocar porque eles entendem dessa maneira, interpretaram dessa maneira esse versículo. Mas a gente não tem esse costume, né? Nem nas igrejas no Ocidente tem, você não vê aqui normalmente, né, queridos? Então eu acho que não peca, queridos, por isso, tá? Mas se Deus colocar no meu coração, eu quero assim, ainda vamos ter que mudar tudo e fazer o que Deus manda fazer. Eu não tenho ainda esse entendimento da parte de Deus, então eu não vou falar. Mas se Deus falar para mim, me falar, Deus ministra no meu coração. Se Ele falar para mim que é essa a vontade dele, eis-me aqui, Senhor, tá bom, queridos? Mas então eu digo a vocês, né, que é minha interpretação, tá? O pastor não concorda, tudo bem. Eu não estou dizendo o que é que não é, estou lendo com vocês. A instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Isto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Misericórdia. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Interessante, né, querido? Então ele fala assim, antes de tudo eu estou informado que há divisões entre vós. Divisão na igreja não é bênção, tá, queridos? E daí ele diz assim, ó, quanto a vós, quando vos reuni na igreja, e em parte eu acredito nisso, porque tem mesmo. Porque até mesmo importa que haja divisão entre vós. Por quê? Para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vocês. Porque quando há divisão, a gente vê quem está firme, né? Aqueles que trazem divisão, eles
Mostra, na verdade, o coração deles, que eles estão afastados de Deus. Porque o reino de Deus, eu já ministrei, ele não está dividido. Se há divisão na igreja, pessoas que se caíram, que se afastaram de Deus, e daí eles estão tentando trazer divisão, que é o espírito que estava em Satanás, né? Enganando, né? Levando com ele, com a sua queda, 1/3 dos anjos de Deus, né? Então esse mesmo espírito, né? Essa mesma unção dele maldita, está sobre as pessoas quando elas trazem divisões, queridos, né? E daí, quando tem a divisão, a gente sabe quem está aprovado, pelo menos. Pelo menos tem uma coisa boa. Tudo coopera, né? Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Uau, não é a ceia do Senhor que eles comem, queridos, né? Um come sem ordem, um come antes, outro come um pedaço grande, outro come demais, outro não come nada, outro chega até a se embriagar. Misericórdia, queridos. Versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhados que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos entender isso aqui então, queridos, né? Então, quando o apóstolo Paulo está falando, quando for cear, que ele passa com ordem, porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, ele partiu o pão, deu graças e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois ele pegou o cálice, levantou o cálice e falou: Isso é meu sangue derramado a favor de vós. É fazer isso todas as vezes que beberdes o cálice em memória de mim. Então, com ordem, todo mundo junto, com entendimento. Aí ele diz: Porque todas as vezes que você participar da ceia do Senhor, comer o pão e beber o cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indigna, de qualquer maneira ou em pecado, será culpado, réu do corpo e do sangue do Senhor. Que eles olham a seriedade disso. Aí ele diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem que vai dizer se você vai participar da ceia ou não? Você. Não é o pastor? Não, infelizmente os pastores eles dizem, né? Você pode, você não pode. Eles não têm esse direito, está escrito ali. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Eles têm que ministrar, o pastor tem que ministrar e ensinar isso aqui. Olha, pessoal, isso não é brincadeira. Então, só que você vai ser responsável. Como que eu entendo que eu posso participar, pastor? Se você quer seguir Jesus, se você entregou a sua vida a Ele, se você concorda com cada palavra que vem da boca dele, você crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz e ressuscitou. E mesmo se você nem sabe por onde começar, mas você quer servir, você entregou a sua vida a Ele, você precisa participar da ceia. Quem que não vai participar? Quem não tem certeza que Jesus é o Filho de Deus, quem não acredita em ressurreição, quem tem algum pecado que não se arrepende. Ah, eu faço um pecado, mas tem gente que faz coisa pior. Então isso é comer e beber de maneira indigna, que vai ser réu culpado do corpo. Então julgue, você está disposto a servir o Senhor Jesus, né, receber o perdão, porque o sangue de Cristo é o perdão de todo pecado, e o corpo é você fazer parte do corpo de Cristo. Então você tem que julgar, ó. Examine-se, pois, o homem, quem? A si mesmo, e assim como o pão e bebe do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ah, eu não entendo, vamos participar desse negócio, é tão bonito, eu vou participar, tá comendo, bebendo juízo. 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha que forte isso aqui. Por que tem muitas pessoas nas igrejas fracas, doentes e dormindo? Fraco espiritualmente, doente espiritualmente, e pessoas que estão dormindo espiritualmente. Tem pessoas que estão fracas fisicamente, doentes fisicamente e já morreram. E o motivo, não vou generalizar, eis a razão que há entre vós muitas pessoas estão nessa situação por causa da falta de entendimento da ceia. Versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Então cada um tem que pensar em si mesmo, né? Cada um julga a si mesmo. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas se for necessário alguém te julgar, então entenda que você está sendo disciplinado pelo Senhor para você não ser condenado como. Não adianta você ficar bravo e ficar, olha, irmão, você está me julgando. Não, querido, chegou até você, seja humilde. Amém, queridos? Versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, isso aqui é uma coisa que eu precisava ensinar urgente para que o povo não entrasse em juízo, né? Acerca dos dons espirituais, queridos. Isso aqui é muito, muito lindo também, essa leitura. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Queridos, essa palavra aqui é a palavra-chave de hoje, pode marcar. E isso acontece em grande parte da igreja. A respeito dos dons espirituais, da igreja é ignorante. E o pedido do apóstolo, a direção do apóstolo, eu não quero que você seja ignorante. É só vocês prestarem atenção, ouvirem, darem ouvido, entender o que ele está falando. As pessoas elas ficam apegadas a doutrinas e estão agindo como ignorantes, julgando, condenando, falando coisas que não sabem, ensinando que não entende. Essa parte ela é complicada, tem muita gente que não entende. Versículo 2. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Afirma. Anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Você pulou o ponto aqui. Então ninguém que fala pelo Espírito de Deus fala maldito Jesus. E por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, com entendimento, tá? Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vários dons, mas o Espírito é um só. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Presta atenção. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui tem uma parte, a diversidade nas realizações, mas quem opera é Deus, que opera tudo em todos, queridos, né? Você vê que Jesus, ele curou 3 cegos. Presta atenção nisso, queridos. Um cego, ele tocou, um cego ele olhou e falou, volte a ver, ele passou a ver. O outro, ele tocou na vista e falou, volte a ver, ele passou a ver. O outro, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, esfregou no olho dele e mandou ele lavar no tanque específico, o tanque de Siloé, para que ele voltasse a ver. Jesus teve diversidade na realização, aparentemente da mesma enfermidade, que era a cegueira, e foi ministrado pelo mesmo profeta, não só o profeta, né, mas o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, de 3 maneiras diferentes. O que você está dizendo? Porque as pessoas elas acham que existe uma maneira de realizar. Se não for daquela maneira, a pessoa está errada. Isso é ignorância. Há diversidade nas realizações. O Senhor Jesus, o Senhor, o único, ele realizou de 3 maneiras diferentes a cura, aparentemente da mesma enfermidade, de maneiras bem distintas e diferentes, queridos. Então, há diversidade na realização. Aqui já começa muita ignorância. Porque eles viram o pastor fazer de um jeito, eles entenderam que aquela maneira é a maneira correta, e se for diferente, está em pecado, é errado, não é de Deus, e começa a julgar as pessoas. E agora na internet, então, meu Deus do céu, virou bagunça. E muitas crentes aplaudem, queridos. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, avisando um fim proveitoso. Avisando. Marcou a palavra-chave ali? Marquei. Tá. 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Então vamos ver os dons espirituais. Isso aqui é os dons espirituais, tá, querido? A um é dado pelo Espírito palavra da sabedoria, né? A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Sabedoria, outro conhecimento, dom do Espírito. A outro, 9. No mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Eu marquei aqui como lhe apraz, como o Espírito Santo quer, tá? Então ele dá a sabedoria, outro palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, né? Fé, dons no plural de curar, operações de milagres,
profecias, outro discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade para interpretar. Cada um tem um dom. Aqui tem mais uma heresia, né, ensinada, assinada na religião, nos religiosos, né? Que todo crente que é batizado no Espírito Santo fala em línguas. Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, queridos, tá? Então, a um ele dá. E como que ele faz isso? Como lhe apraz. Pastor, eu posso orar e pedir outro dom? Claro que você pode e deve. Peça a Deus. Ore a Deus. Senhor, eu queria tanto dom, operação de milagre. Eu queria profetizar, Pai, me dá em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, me dá profecia. Senhor, eu falo em língua. Me dá capacidade para interpretar as línguas, Pai. Peça a Deus, né? E aquele que pede, recebe, está escrito. Então, peça a Deus que Deus dá, queridos. Mas Deus, como lhe apraz, ele dá a cada um. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo não é formado de um só, queridos. Não é formado de cabeça. Ele tem olhos, que são órgãos da cabeça, né? O nariz, a boca. Aí vai ter o quê? Os órgãos internos, que coração, pulmão, rins. Cada um tem uma função. Se não tiver os órgãos, não tem corpo. Por isso que a cada um é dado um dom especial, né? Então, todos esses são necessários para a formação do corpo da igreja. Aí o diabo ele entra e começa a trazer doutrina para as pessoas. Não, se o fulano falar em língua, ele não é batizado. Então exclui-se aquela pessoa que não fala em língua. Ah, o fulano é profeta. O profeta, dom de profetizar é diferente de ser profeta. Tem muita diferença. Ah, mas se a pessoa tem o dom de profetizar, essa pessoa é profeta. Daí coloca ela como cabeça na igreja. É uma bagunça, queridos, uma bagunça que as pessoas fazem. E o Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. Aqui, que legal isso aqui, dons de curar, queridos. Tem pessoas que têm dons de curar, queridos. É lindo isso aqui, meus amados, né? Ah, mas por que uns são mais visíveis, outros não são? Daí as pessoas começam a exaltar. Não, esse é maior, esse é menor. Ah, esse é mais poderoso que esse, queridos do céu. É ignorância. A unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Cada um é extremamente importante no corpo, queridos. Quanto maior ou menor, querido, né? Humanamente falando, né? Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Unidade, né? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Vamos entender como que é a hierarquia na igreja, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Perdão, filha, só um pouquinho. Então vamos ver a hierarquia na igreja. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente vem os apóstolos, né? Como representantes direto de Deus, o apostolado. Por isso que o apostolado ele tem autoridade para orar, não pela igreja local, mas para orar para toda a igreja de Cristo. Amém, meus amados?
Quando eu faço a oração aqui, eu sempre oro pelas nações, querido, porque Deus deu essa autoridade, tá? Aí isso tá hierarquicamente, não quer dizer que seja melhor, não, que cada é um corpo, todo o corpo funciona. Então, primeiramente, são os apóstolos, no plural. Em segundo lugar, profetas, tá? É diferente quem tem dom de profetizar de profeta, tá, queridos? Em terceiro lugar, mestres, depois, seria em quarto, operadores de milagres, depois, dons de curar, depois, socorros, depois, governos, depois, variedade de línguas. Ponto. Aí a pergunta é, deixa eu fazer essa leitura. Porventura são todos apóstolos? Todo mundo é apóstolo? Na igreja? Não. Você sabe que não. Ah, tá. Então todos são profetas? Não. São todos mestres? Não. Então são todos operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos de outras línguas? Qual que é a resposta? Não. Vocês entenderam, queridos, que essa doutrina que as pessoas inventam para excluir outras, né? O menor de todos os dons eles valorizam como se fosse o maior de todos. Ignorância. Todos interpretam as línguas? Não. Entretanto, procurai com zelo o quê? Os melhores dons. Então tem dom melhor e pior? A resposta está aqui. O amor é dom supremo. Dá tempo? Dá. Vamos lá. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Olha que lindo. Então o apóstolo vai falar assim, ó, nós estamos falando dos dons poderosíssimos, queridos, tá? Aí o apóstolo vai falar assim, ó, eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente, ou seja, muito, muito melhor, queridos. Versículo 1. Ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Vamos ver um por um, então. Ainda que eu fale em línguas, tanto as dos homens como as dos anjos. Fala línguas estrangeiras e também a língua dos anjos. Se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e símbolo como que retine. Então quer dizer que a pessoa falando em língua, ela pode ir para o inferno? Pode, se ela não ter amor, né? E ele falava comparação bronze que soa e símbolo com retine. Vou fazer uma comparação mais, vamos dizer, mais básica hoje para nós. É mais ou menos como um violão, queridos, que não dá afinação. É um violão lindo, que ele não dá, nunca dá afinação. Você toca, ela sempre tem uma corda down, 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 e ela não acerta. Para que serve o violão? Assim é uma pessoa que não tem amor. Pode ser, né, lindo, pode ser, olha que bacana, aparentemente, para que serve um violão que não afina? A única coisa que ele vai servir vai ser para decoração, para pendurar na parede. Tudo bem, é legal ter um violão pendurado na parede? É legal, mas ele não foi feito para isso, ele foi feito para louvar a Deus, para emitir sons, notas, né, bem distintas. Então é assim uma pessoa sem amor, queridos. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, ainda que eu tenha o dom de profetizar, aqui ele fala de dom, tá? De profetizar. Conheça todos os mistérios e toda a ciência. Salomão conhecia, né, queridos? Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, e eu posso ter tudo isso e ainda ir para o inferno, porque por não ter amor, nada serei. Forte isso, queridos, né? Lembra que tudo começou, filho, eu não quero que vocês sejam ignorantes nisso, né? Queridos, algumas versões de Bíblia, ele não fala de amor, fala de caridade, tá? Dom da caridade. Está errado, tá? Como assim está errado, pastor? Não é caridade. O amor, ele é Deus na sua totalidade. A caridade é um pequeno atributo do amor. Se você tem a versão, por exemplo, revista e corrigida, ela fala caridade, tá bom? Então não é caridade, queridos, tá? Não é caridade, é amor. E a própria Bíblia, ela vai mostrar isso para nós, tá bom? Agora ele vai dizer isso aqui, ó, versículo 3, ó. Pode ler. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É que o teólogo, ele entendeu que tá na tradução, era amor. Ele entendeu que o amor era muito abstrato. Daí ele falou assim, vou fazer uma coisa mais apalpável, né? Daí colocou caridade como se fosse uma coisa mais fácil de você entender, mas só que a caridade é um pequeno atributo do amor. O amor é muito maior, porque Deus é amor. Aí aqui quebra isso, ó. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, não existe maior caridade que ela. Você fazer caridade é uma coisa, mas você distribuir tudo que você tem entre os pobres é a maior caridade que alguma pessoa pode fazer, independente do valor. Aos olhos de Deus, é a maior caridade que alguém pode fazer. Aí ele diz assim, ainda que eu faça a maior de todas as caridades. Aí ele diz assim, se não tiver amor, na versão vai estar escrito, se não tiver caridade, aí ficou contradito, né?
Eu faço a maior de todas as caridades e ainda posso não ter caridade? Você vê que a própria Bíblia, ela espelha essa má tradução. Esse é lindo esse aqui, queridos, tá? Então eles colocaram caridade, mas a Bíblia está dizendo assim, ainda que eu faça a maior de todas as caridades, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso não vai me ter proveito. Glória a Deus, queridos. Então você vê que não é heresia minha quando eu falei que estava errado, tá, queridos? Foi mal traduzido mesmo, mas a Bíblia, essa versão corrigida, que ela fala, tem mais uma, se não me engano, não lembro qual que fala como caridade, não precisa dispensar o que ela está errada. É só essa parte que você risca a caridade, escreve amor e está tudo certo. Versículo 4. O amor é paciente. Só um pouquinho antes de nós começar. Vamos ler isso aqui então, queridos. Essas aqui são as características do amor. É isso que é o amor de Deus e é isso que tem que estar em nós. Versículo 4 novamente. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Resumindo aqui, queridos, né, o amor ele não procura os seus interesses, mas sempre dos outros, que o apóstolo Paulo estava falando ali atrás, a respeito da comida, das coisas sacrificadas, do alimento, né? O importante é você não bombardear a mente dos outros. O importante é você desejar e fazer com que as pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo e não sejam escandalizadas. O amor procura sempre, ele é paciente, ele sabe esperar, ele é bom, ele não arde em ciúme, ele tem ciúmes, tá? O Espírito Santo tem ciúme de nós, mas não arde em ciúme, é diferente, tá, queridos? Nem se ufana, principalmente se ensoberbece. Não. Versículo 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, Aí, ó. não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 7. Olha que lindo, ó. Tudo sofre, O amor tudo sofre. tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Só um pouquinho. O que o apóstolo está falando aqui, queridos, a respeito do amor. O amor é a maturidade da fé. Quando a gente é menino, a gente fica, eu profetizo, eu sou melhor que você que fala em língua. Quantas línguas você fala? Eu falo, a minha língua é mais bonita. Não é assim que as pessoas pensam? Não está errado. Porque é meninice, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente nasceu de novo. Então a gente está num crescimento. Eu quero poder, eu quero mostrar para os outros a minha unção. Eu quero orar o inferno cair. Eu quero isso, eu quero aquilo. Está errado? Não está errado, queridos. Mas conforme nós vamos amadurecendo, aí o amor é o amadurecimento da fé. Por isso que ele está falando aqui, filhos. Versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Antes eu queria fazer acontecer e mostrar, agora não. Olha o que ele fala, porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Porque o que permanece agora, queridos, é a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor, é o amadurecimento. Antes eu queria mostrar, fazer, acontecer, agora não, porque o amor não acaba, mas as profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, a ciência vai passar. Porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser destruído. O que é em parte? São as outras coisas. E o amor é Deus na sua totalidade. Então entenda isso, queridos. Talvez agora você não faça muito sentido isso para você, queridos. Mas lembra disso, o amor é o amadurecimento da fé. Vamos ficando por aqui, queridos, né? Já tá, na verdade, o nosso horário é diferente, como nós fizemos uma boa leitura. Então, amanhã nós continuamos de 1 Coríntios, capítulo 14. Marcou, Guilherme? Glória a Deus, queridos. Deus abençoe. Espero que Deus tenha abençoado você, que essa leitura tenha edificado a sua vida em nome de Jesus Cristo. É difícil, querido, nessa parte. Desculpa, a gente está com uma cara meio cansadinha aqui hoje, mas com muita alegria e prazer nós estamos fazendo esse programa, tá, queridos? Estamos gravando esse programa hoje. Lembrando que é um programa gravado, tá bom, meus amados? Então, até amanhã para vocês. Eu vou estar em viagem, queridos. Então, depois ainda eu vou gravar o programa. E daí para esse restante, tá? Domingo eu vou estar fazendo culto em Paranaguá. Aí vou estar aqui ministrando o culto em Paranaguá, queridos, tá bom? Então ainda vai ser... Hoje vocês estão assistindo quarta-feira. Quinta e sexta-feira vai ser o programa gravado, tá bom, queridos? Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo, a unção e o entendimento dessa palavra que foi lida e ministrada,
seja e esteja na vida e através da vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Deixa eu achar aqui. Achei.